Ah, eu sou uma pessoa travesti. Travesti é a primeira coisa que vem na minha frente. Travesti, quando eu me travesti porque eu estava lutando contra tudo que não seja travesti, porque travesti, na verdade, é fantasia, né? E o mundo cis, heteronormativo, teima em roubar a fantasia do mundo. A arte, a beleza. Então, travesti, na minha época, era um espaço de beleza. A gente disputava beleza. E só que as pessoas não percebiam até onde a gente estava tentando levar essa beleza. Não era uma beleza fisiológica, era uma beleza de ousadia, de dizer não ao tudo que já estava constituído e colocado, e que era repressivo. Afinal de contas, eu surjo ali junto com a ditadura, né? Então, aquela época era muito difícil. Você colocar um salto alto, uma saia bem rodada, curta, porque o vento levanta com muita facilidade e mostra coisas que precisam ser mostradas, sim, as nossas verdades, a ausência de nossas reais fantasias. E você coloca isso na frente da polícia, ali no 23º, em Copacabana. Nossa senhora, quando eu passava ali, que eu via eles excitados com a minha presença, porque eu era muito bonita e muito sensual, que eu escutava isso das próprias rivais, era uma vitória muito grande, porque andar na rua já era uma vitória naquela época. A gente corria, a gente se escondia, a gente não tinha direito a nada. Então, o que nos restava mesmo era a areia da praia, que é uma delícia dormir na areia da praia, você sabia? Porque a areia ela fica bem quentinha no final do dia, nos estados que o sol incide, né, como o Rio de Janeiro. Era bom, tinha essa sensação de liberdade e aquela inconsequência também da juventude, né? E muito embora a gente estava sempre com a bandeira levantada ali, né? Se você queria ir para um hotel, você não podia, porque você não tinha documento, e mesmo que você era de menor. Você era uma pessoa clandestina dentro do seu país. Não por ser travesti, porque travesti é uma outra marginalidade. Era a clandestinidade pelo fato de você não ter ninguém que te represente. Você não tem paz, você não tem família. E é tão engraçado quando você fala você não tem paz e você não tem país, está muito próximo. A gente não tinha. Precisa dar um tempo, porque é muito bonito ter vivido isso e sobrevivido. Quantas meninas da minha idade? Eu estou falando das meninas que conheceram, sabe, Capitães de Areia, por aí. Sobreviver a isso é muito bárbaro. Hoje eu posso bater no meu peito, né? Eu sou poderosa, porque existe essa resistência. Você resiste a tudo, mas a resistência que nos dá maior força é a resistência da solidão. O mundo é cis e é masculino. E o homem, mesmo o homem gay, ele tem uma dificuldade muito grande de abrir espaço para o feminino. Imagina para o feminino que não é feminino como deveria ser, porque você só é considerado feminino se você tiver órgãos reprodutores femininos, né? Então a gente precisa de falar muito disso até que a gente entenda o que é gênero. Gênero é o que você representa. Eu sou uma pessoa que representa o gênero feminino. Será que eu preciso de ter órgãos reprodutores femininos para representar o feminino na sociedade? A gente precisa se libertar desses órgãos para começar a falar de gênero. Então, eu sou uma amálgama de muito conflito, né, de muito assim, contradição, sobretudo, né, porque não tem como não ser contraditório quando você nasce feminino num corpo masculino, mas você tem que ter consciência disso e do que isso causa na sociedade e na mentalidade humana e o que isso poderá causar futuramente, né, que é a liberdade do ser, não a liberdade do corpo. É o seu ser que te liberta. Eu sou a prova disso. Eu estou aqui livre porque eu lutei muito por essa liberdade. E eu sei que eu ainda não estou livre. Tanto é que eu sou uma pessoa que eu não me dei ao luxo de trocar o meu nome nos meus documentos, que eu não posso esquecer
da minha origem, porque é a minha origem que está dando origem a essa nova mulher, essa mulher do terceiro milênio. E esse homem do terceiro milênio é um terceiro gênero. Logo, logo a gente não vai mais discutir sobre isso, porque nós vamos discutir sobre o que nós estamos fazendo e o que nós precisamos fazer na sociedade. Construir uma sociedade humana e melhor não precisa de gênero, precisa de cérebros que construem, que fazem, que põem a mão na massa. Eu sei que eu coloquei a mão na massa, ou mal ou bem, mas coloquei a minha vida toda, até hoje. Eu não tive medo do HIV. Quando o HIV esvaziou de profissionais no Emílio Ribas, eu fui, jovem ainda, para a Casa de Apoio Brenda Lee, ajudar a Brenda a cuidar de pessoas soropositivas, que o pavor naquela época era tão grande que as próprias travestis que não precisavam da Brenda Lee não passavam nem na porta. Elas tinham um pavor tão grande do HIV, e isso é natural, que você não tem ideia do que é que eu estou falando. Teve uma demanda nos hospitais de infectologia depois do HIV. Estou falando de demanda assim, de médicos, de profissionais, enfermeiros, tudo, porque todo mundo tinha pavor do HIV, porque você não tinha certeza como é que você se infectava com HIV. E depois ainda tinha aquele fantasma horroroso que era o... Sabe aquelas... Eu sempre esqueço esse nome, que dava aquelas manchas no corpo. Esqueci agora. Não, não é psoríase, é umas manchas pretas que deu muito nos americanos. Era do HIV. Então as pessoas tinham muito medo disso, de morrer com essas manchas, de morrer deformado. E você sabe, gays, sobretudo, são muito vaidosos, né? Você se lembra dos nossos ícones que morreram com HIV, como eles ficaram feios, né? Como eles tiveram assim, os efeitos colaterais daquele AZT, que você ficava cinza. Aquilo ali foi barra, querido. Sempre esqueço o meu nome, mas eu adoro falar o meu nome, é porque eu esqueço. Então, eu nasci e fui batizado com o nome de Antônio Gabriel de Azevedo. Olha, um nome bem masculino, não tem nada a ver comigo. E assim, mas eu sempre gostei do nome Thaís, porque eu chupei lá da cultura grega que Thaís significa que se basta, né? Que a gente precisava se bastar, porque a gente era muito só. Porque todos os nossos amiguinhos que estavam à nossa volta, a gente precisava de correr, como a gente estava sempre pronto para correr, né? Porque estar dormindo na praia não era sinônimo de liberdade. Porque se você fosse pego, você de menor, acabou, né, querido? Para onde você ia? Você seria confinado no espaço que você só teria liberdade depois de 18 anos. Então a gente tinha muito medo disso. E todo mundo tinha medo da gente. Se lembra aquele escândalo da chacina da Candelária e tudo? Isso foi depois, eu sou antes disso, porque ali, naquela chacina, se falou disso, né? Mas antes não se falava das crianças, dos adolescentes, porque a gente com 15 anos era criança. Essas crianças não eram abandonadas, eram crianças rechaçadas. Eram crianças expulsas dos seus lares e da sociedade. Eu sou dessa época. Depois é que a gente começa a acontecer, né? Vem junto ali com as mulheres, hormônios, essas coisas, e a gente começa... Aí tem um corpo que está aparecendo ali que é diferente. Ali tinha uma presença fisiológica da travesti, né? Hormonizada, um aspecto muito feminino, bem acentuado. E que mulher era essa? Porque ela andou escondida nos escuros, nos pontos, durante muitos anos ainda, até chegar ali nos anos 80. Antes da gente chegar nos anos 80, teve a debandada, que foi todo mundo para a Europa, que a gente tinha um delegado aqui que barbarizava com as travestis, né? Acho que a pior coisa que eles precisavam de eliminar da sociedade eram as travestis. Não sei por que as travestis causavam tanto medo, né, a essas pessoas, porque elas nem existiam, na verdade. Você não via as travestis durante o dia na rua, e tinha pontos estratégicos onde elas trabalhavam, que só os clientes as descobriam ali. Aí, vocês precisam de perguntar quem eram os clientes, né? Esses clientes não eram homens pobres, não eram homens pretos, não eram homens da periferia.
Esses clientes eram homens do high society, homens que podiam se dar ao luxo de infectados com alguma IST ou com alguma assim, decadência física por causa dos excessos de droga, iam para as clínicas na Suíça. É desses homens que a gente precisa de falar, porque esses homens é que vão para o exterior, né? Porque onde foi que o HIV, por exemplo, começou? Nos Estados Unidos. Que até hoje a gente fala sobre é ou não é uma doença de laboratório. Claro que é. Onde que ela começou? Dentro dos presídios nos Estados Unidos. Aí você vem, essa HIV chega aqui, e quem é que traz esse HIV por aqui? São homens ricos que estiveram na Europa e vieram para cá, para o Brasil, já infectados. São eles que procuram as travestis. Não é preciso ser travesti para saber das demandas desses homens, dos fetiches, dos devaneios sexuais desses homens. Eu apreendi que Jesus falava, né? Vós sois deuses. Jesus falava isso. E todo mundo na face da terra, pelo menos no Ocidente, segue Jesus, os ensinamentos de Jesus. E quando é que eles esquecem isso, que nós somos deuses? Né? Porque Jesus disse isso, né? Ou será que nós não somos Deus? Quem te dá o poder de dizer que eu não sou Deus, só porque eu estou com uma roupagem diferente? Porque teve um momento que o negro também não era Deus, né? Que o negro não era humano. Então, aí você começa. O amarelo não era humano, o vermelho não era humano, só era humano o branco, né? Você sabe que quando eu vim para São Paulo, eu não vim para São Paulo com a intenção de ficar. Quer dizer, as pessoas achavam que eu não deveria, pelo menos era assim. O meu marido, ele inclusive, ele me deu a passagem de ida e volta, porque seria a primeira vez que eu ia trabalhar remunerada, né? E ele me deu a passagem de ida e volta, que ele me disse que eu não nasci para trabalhar para ninguém. Essa era a mentalidade do homem daquela época, né? A mulher, o feminino, não trabalhava para ninguém, trabalhava em casa, para o seu senhor, para o seu marido. E eu não seria diferente. E eu vim e gostei, e fiquei. Aí eu fiquei morando na casa do meu patrão, que era gay também. E aí eu era assim, eu era modelo, né, modelo de prova, ele construía tudo em cima do meu corpo, abri os parênteses para falar assim, até onde ele usava meu corpo, e como o sistema nosso, mesmo LGBT, é perverso no olhar sobre o feminino. Eu ficava em cima de um tablado, só de calcinha e meia. E ele tirava as medidas, não precisava daquela exposição. Mas acontece que uma moça de 18 anos, só de calcinha, em cima de um tablado, com os peitinhos balançando, para o olhar masculino, que eram os vendedores de tecido. A Shadow tinha tanto vendedor de tecido que parecia uma feira. É claro que esses vendedores de tecido queriam ir para a Shadow, para ficar olhando para a mocinha pelada. E, em contrapartida, o meu patrão, que era gay, desfrutava desses corpos masculinos que vinham vender tecido. Rolava ali, assim, no subentendido, a questão da sexualidade. E aí você começa a pensar na homossexualidade, porque a gente restringe a homossexualidade a uma minoria. E aqueles vendedores de tecidos, eles não eram homossexuais, mas eles permitiam ao meu patrão homossexual certas liberdades, porque eles estavam olhando uma moça, porque por sua vez não era moça, mas eles não sabiam disso. Isso tudo, a questão do machismo, da sexualidade, o machismo ele fica muito frágil quando tem qualquer coisa que o atira para a sexualidade. Ele se rende à homossexualidade. Então a gente não pode colocar as questões do desejo, da sexualidade, nas questões do gênero. É por isso que me irrita quando assim, eu digo, por exemplo, eu sou mulher. Isso não é entendido, porque se fosse entendido não seria questionado. O ser mulher é como você atua na sociedade. Qual é o seu lado mais forte? Eu faço um discurso totalmente feminino e feminista. Então eu não posso me colocar do lado dos homens se eu tenho um olhar feminista, um sentir feminista. Eu não sou só feminina, eu sou feminista.
Eu luto o tempo todo pelo direito da mulher, em todos os seus sentidos na sociedade. Então eu não posso me render à ideia de que o sistema quer me obrigar a me apresentar como homem. Eu me apresento como mulher porque eu tenho consciência do que é ser mulher. Eu não estou falando de biologia, eu estou falando de sistema social. E aí eu estou como mulher, atuando como mulher, e atuei a minha vida inteira como mulher. É claro que eu fui expulsa de todos os lugares. E, ironicamente, eu sempre fui expulsa pelas mulheres. A minha expulsão mais famosa foi a do Shopping Center Ibirapuera, né? Que quando as mulheres descobrem que eu não sou uma mulher cis, que eu sou uma travesti, elas fazem uma abaixo-assinada no Shopping Center Ibirapuera, que era o único e maior shopping center da América Latina. E eu sou expulsa dali porque elas descobrem que eu não sou uma mulher cis. Eu sou uma mulher trans. E aí elas fazem uma abaixo-assinada alegando que eu não era mulher e que eu estava frequentando o banheiro de mulher. 3 anos depois que eu estava fazendo isso. Elas fazem uma abaixo-assinada. Eu nunca fiquei irritada, nem deixei de ser mulher por isso, e nem julguei as mulheres por isso, porque as mulheres da minha geração, elas só tinham uma saída para escapar do subjugamento dos pais. Era um casamento. Então, o casamento para a mulher era muito importante, porque elas ainda não tinham percebido que elas podiam lutar mais por uma faculdade, por uma formação. Casamento não é formação. Casamento era uma prisão para a mulher. Os direitos que ela não tinha com os pais, ela perderia mais ainda, porque ela adquiria ali as obrigações de dona de casa, que não era muito diferente de uma empregada doméstica. A diferença era que elas seriam mães, né? E seriam responsáveis pelas formações desses filhos. Porque você não via um homem carregando menino, criança nos braços. Carregar a criança era uma coisa de mulher. O homem ficava, não sei quando a mulher paria, ela ficava dentro do quarto. Tinha a quarentena ali que ela se preservava. Ali ela ficava ali isolada com o filho e só as parteiras, as mulheres entravam ali. O homem não entrava. O homem não via o filho assim que imediatamente. E nem estava muito interessado. Isso não era coisa de homem. Olha só. Carregar a criança, ninar a criança não era coisa de homem. A vida dos homens era muito equivocada e muito confortável para a formação deles, né? Eu digo formação moral, né? Entendimento do gênero, entendimento da ética, entendimento do amor. Né? Porque até hoje a gente não coloca amor nos nossos discursos. E essa é a nossa tragédia maior. Que se a gente começasse o discurso da gente falando de amor, você ia lembrar automaticamente de quem falou amor primeiramente, que foi Jesus. As religiões não estão aí predominando e ditando caminhos, o que pode, o que não pode fazer. O discurso delas não tem amor. E elas usam Jesus. Elas usam Jesus para afastar, para disseminar, para julgar tudo que Jesus não fez e condenou. Né? Você lembra dele quando ele liberta Maria Madalena, a adúltera lá do apedrejamento, que é mais simbólico do que Maria Madalena? E por que essas pessoas usam essa imagem, esse mito, para, em vez de libertar, cercear? As igrejas precisam ser questionadas. Aliás, eu acho que já está mais para lá do que tempo das igrejas se questionarem. As próprias religiões, os próprios religiosos começaram a se questionar se a gente quer um mundo de amor ou um mundo de disciplina equivocada, onde elimina, onde cerceia, onde paralisa a marcha da nossa evolução. E como é que essa mulher se conectou aqui com a região do Lago Doce? Foi assim, eu vim trabalhar, aí eu morava nos Jardins, na casa do meu patrão. Depois eu fiz uma amizade aqui,
que nós somos amigas até hoje. Eu preciso falar dela, que é a Úrsula Baiano, ela é muito importante na minha vida. Nós éramos amigas e somos amigas inseparáveis. Nós podemos separar os nossos corpos, mas o meu primeiro bom dia é para ela. E ela para mim também. Nós não somos homossexuais, nós somos irmãs. Não tem sexo na nossa relação. Só isso que não tem na nossa relação, o resto tem tudo, até briga, até atraque tem. Você sabe, quando a gente briga é porque a gente está se amando realmente, né? Então, ela é muito importante na minha vida. Ela vem, eu estou morando com o meu patrão, e eu sei que aí eu acabo morando com ela. E ela descobre a Europa, ela vai para a Europa, mas eu fico aqui. Ela era muito louca, assim, sabe aquela que topa tudo? E eu sempre fui aquela pessoa organizada, bem calma, que não bebe, que não fuma, que não faz nada disso, e ela fazia tudo. Então a gente se organizava através disso. Assim, às vezes, quando ela chegava aqui, no Largo do Arocho, 10 horas da manhã, turva, descalço e tudo, o porteiro do prédio telefonava para mim lá no Ibirapuera: Dona Thaís, a sua irmã está aqui, uma tristeza. Eu já sabia. Eu saí de lá enlouquecida para vir aqui, porque eu ficava, uma tristeza, você não imagina o que possa ser, não. Estava bêbada, colocada, feliz da vida, e pronto, aí botava ela para dentro e voltava a trabalhar. A gente tinha uma relação assim, olha, para você ver a nossa amizade como é. Essa relação de irmandade, De de amizade irmandade. surgiu. A gente precisa de falar muito disso, porque existe uma relação de irmandade, de proteção entre as travestis, que elas mesmas não sabem disso, elas não prestam atenção nisso. Mas tem os grupinhos que são família. Eu e Úrsula, por exemplo, nós somos família. E ali em torno da gente gera família. Tem sempre os gays, tem sempre as bichinhas mais novas que vão criando ali sobre. A gente criou até um monstrinho, você sabe que eu e a Úrsula que criamos Cris Negrão, né? Que você sabe, Cris Negrão ia para a casa da gente aqui, era uma adolescente. Eu conheço a família de Cris Negrão. Mas nós fomos para a Europa. E a gente estava na Europa, quando nós fomos para a Europa, era muito boa a Europa. E aí, porque era boa demais, a gente vinha pouco. Quando a gente voltou, eu já dei de cara com a Cris Negão, porque não era a Cris Negão. Já tinha crescido, já tinha virado aquela criatura. Tanto é que quando eu e a Úrsula voltávamos, lá no começo, ela sumia daqui do centro. Porque ela me chamava de madrinha. Ela tinha mais medo de mim do que da Úrsula, porque a Úrsula era da pá virada, então elas se encontravam por aí nas noitadas. Mas comigo, o babado era mais embaixo. Que história é essa de saber que a bicha não pode ir no Largo do Arocho, não pode ir na República, porque a Cris Negão vai multar? Não acontecia isso se eu estivesse aqui, que ela vinha com aquele texto: ai, madrinha, eu fazia aquela linha, pode parar, que eu já sei bem quem é o monstrinho que a senhora está virando. Então ela me respeitava muito, muito, muito mesmo, mais do que o que vocês imaginam. Mas, infelizmente, quando eu resolvi me acalmar e ficar por aqui mesmo, ela já tinha criado asas e tinha ido por caminhos lamentáveis, né, que redundou no fim do que seria Cris Negão, se tivesse sido melhor orientada. A intelectualidade me dá um poder de raciocínio, de refletir sobre o que eu estou vendo e fazendo. Então, nós ficamos mais críticos. Temos autocrítica e criticamos o entorno. Então, assim, esse olhar novo olharia para a Cris Negão de maneira diferente. E é muito natural. Mas só que, assim, quando você começa a olhar para um cidadão, você tem que refletir muito sobre a origem desse cidadão. Ninguém nasce marginal, nem bandido, né? As situações vão nos levando. A Cris Negão, por exemplo, era uma pessoa adorável. Ela virou porque ela não tinha beleza. Porque você sabe o padrão de beleza da travesti, né? Como é que tinha que ser. Você tinha que ser aquela bicha que quando você passasse, todo mundo virava para olhar. Tem uma amiga minha ali que sabe do que eu estou falando. Se você não fosse bonita, se você não tivesse talento, você não entrava no nosso bolinho, que é desse tamanho. Nós não temos espaço. Não tínhamos, porque assim, tudo à nossa volta nos
nos aprisionava a modelos idealizados, né? Bonita, essa coisa toda. Cris Negão era o contrário de tudo isso. Tanto é que ela ficou com o nome de Cris Negão. Por que não podia ser só Cris? Por que tem que ser Negão? Porque Negão te coloca aonde? Depois de Negão, só tem travesti. Porque nós ainda estamos na hierarquia social, nós ainda estamos atrás dos pretos. E é por isso que é negão, porque negão é pejorativo. Então tinha que dar à Cris esse ar de pejoratividade. Então o espaço preparou a Cris para aquilo que ela foi, que ela se transformou. A força, né? Ela começou a usar a força porque assim ela seria respeitada. Ser respeitada aí é sinônimo de ser aceita. Ela não percebia que ela estava se impondo. Ela queria ser aceita. E foi a maneira que ela foi aceita. O nosso sistema LGBTQIA+, ofereceu isso para ela. Você vai ter que brigar o tempo todo até morrer para você ficar aqui no espaço. Qual era o espaço? Era isso aqui, querido. Largo do Aroucho, Vieira de Carvalho, República. Então ela começou a comandar. Eu não estou querendo desculpar a Cris, porque senão eu também poderia ter sido uma Cris Negão, né? Poderia ter sido uma cafetina, qualquer coisa assim. Mas a vida, ela também tem as suas ironias, né? Vai abrindo espaços para você. Será que sou eu que abri meus espaços ou foi a vida que abriu esses espaços? Eu acredito muito mais que é a vida que vai abrindo os espaços para a gente. Nós somos só coautores. Então, eu não olho, não olharia para a Cris assim com esse olhar, porque eu conheci Cris, eu conheci um pouco da família da Cris, que ia lá na casa da Brenda. Você sabia que eles iam na casa da Brenda, eram muito respeitosos com a gente. A Brenda ali, ela era uma travesti, como todas nós. Tem muito mito em torno da Brenda, criou uma Brenda quase que uma santa. Né? Assim, Brenda ali era uma travesti. Qual é o espaço da travesti na sociedade? Ela tinha poderes, ela tinha poder de força, inclusive, né? E ela cria a Casa das Princesas. O que é isso? É uma casa onde moravam meninas e ela era a cafetina. Não tem outro nome para isso. Ela era cafetina. E aí, quando vem o HIV, a casa da Brenda é transformada. É transformada com o conluio, porque eu digo conluio, eu sei por que eu estou dizendo conluio, do sistema prefeitura, SUS, que oferece para a Brenda uma verba. Não é uma verbazinha, é uma verba, para ela segurar o pepino, porque era peste gay, então esse sistema cisnormativo achava que, nossa, a peste gay vai eliminar logo essas pessoas e a gente fica livre disso. Então pega a Brenda para fazer esse serviço. Ela era cafetina, ela deixa de ser cafetina e passa a ser uma santa, né? Só que ser uma Brenda naquela época não era fácil. Você tinha que ter força porque você estava lidando com meninas que iam para a rua trabalhar. E no trabalho na rua não era como é hoje. Naquela época a polícia pegava a gente, cortava cabelo, batia, barbarizava. Inclusive tudo que tinha sobre a gente, nossas bolsas, a polícia tomava. E às vezes era induzida de outras formas a voltar para a rua para conseguir mais. E aonde que ia tudo isso? Esses roubos que a gente fazia, essa coisa toda, ficava na mão de quem? Ficava muito, quando não ficava na mão da polícia, ficava na mão da Brenda. Esse era o sistema. Eu não estou condenando nem julgando a Brenda. A gente não tinha outro sistema, mesmo porque tinha que ficar na mão da Brenda, porque elas iam deixar aonde? Elas moravam todas ali naquela casa. Eu sempre falo para as pessoas, porque hoje o sistema LGBT, que eu lamento muito, não vai na casa da Brenda olhar a fisiologia dessa casa.
Como foi construída essa casa? A Brenda fez buracos para dentro, para baixo, que a gente depois descia com bandejas com as medicações, que tinha paciente que tomava 28 comprimidos 4 vezes por dia, a gente descia com essas bandejas, você tinha que ver, você tem que ver como é que é calabouço. Você vai lá embaixo, nos quartinhos deste tamanho, sem janela, sem nada, que a gente estava ali com pacientes com tuberculose, com todo esse tipo de, que a HIV trazia, e a gente não tinha muita coisa bonita. Eu sei disso porque eu ia à noite. De noite não tinha voluntário. Durante o dia tinha muito voluntário para ajudar a Brenda. Mas à noite não tinha. Era uma coisa que ela reclamava muito. Muita gente vem aqui, mas à noite não vem. As travestis não vêm aqui me ajudar. Era uma coisa que ela ficava muito triste, porque as travestis, as meninas que vinham da Europa, elas não queriam nem saber, elas passavam de carro assim, porque a moda na época, travesti que vinha para a Europa tinha que ter apartamento, silicone no corpo e carro. Se não tivesse nada, tinha que ter pelo menos o carro. Carro era status. Tinha bicha que tinha nome de carro, por exemplo, Márcia do Dodge. Dodge é uma marca de carro, né? Acho que ela foi a primeira que teve um carro nesse sentido. Então, esse era o nosso mundo. O nosso mundo era muito circunscrito à coisa material. A gente precisava de ter para ser reconhecida. Né? Então, as meninas começaram a ser... Casa da Brenda virou a Casa de Apoio Brenda Lee, e ali começou a se trazer as pessoas que tinham HIV. Iam para ali para morrer. Para você ter uma ideia, um dia saiu 9 corpos dali de dentro. Então as pessoas morriam muito. O olhar do sistema sobre as pessoas HIV, sobre as travestis é isso. HIV para eliminar, para limpar. Elas têm, a religião falava que isso era pecado, castigo, porque vivia em pecado. Né? Porque, assim, o fato de eu ser travesti, as pessoas me imputam não sei quantos pecados. Todos os pecados, por exemplo, ladrona, faz sexo promíscua, né? Que essa palavra promíscua ficou tão elástica, né? Todas essas coisas. Eu trabalhava feito uma infeliz, quase 12 horas, 16 horas por dia. E quando a sociedade, que cobra tanto da gente, descobriu que eu não era aquela mulher que todo mundo tem que ser, fizeram abaixo-assinado para me expulsar do meu trabalho, do sistema de onde eu tirava o meu sustento. Então ninguém parou para pensar, quando estava assinando para me expulsar do Shopping Center Ibirapuera, para onde que eu iria. Porque, querida, arranjar emprego em outro lugar depois dessa eu não ia. Felizmente, a gente já tinha descoberto a Europa. Que ali foi muito bom para mim, que quando eu fui para a Europa, imediatamente eu descobri que na Europa eu podia ir para as escolas estudar. Foi o que eu fiz o tempo todo. Eu sempre lamentei com as minhas amigas e tudo, por que elas não iam para a escola. Chegou um momento na França, em Paris, que eu virei, era como se eu fosse advogada, as meninas sendo expulsas, porque teve um momento das expulsões, elas precisavam de intérprete. Quem ia ser intérprete dessas meninas normalmente era eu. Né, para elas não serem expulsas, eu tinha que inventar um histórico. E eu tinha uma verve, sabe essa verve em português? Eu tinha em francês, muito inspirada. Tinha um juiz que ele ficou meu amigo, que ele falava assim, você é um perigo, sem ser advogado você é um perigo, imagino se você vinha a ser uma advogada, que era o que ele sempre falava comigo, você tem que ser advogada. E eu seria advogada se a juventude não tivesse me atrapalhado. Porque a gente vai por muitos caminhos quando a gente é jovem, a gente quer tudo, né? Eu espero que não haja uma região LGBT. Eu espero que o mundo conviva com LGBT normalmente e que a gente possa habitar e viver onde é confortável para a gente. Porque nem sempre é confortável viver aqui nessa região. Você sabe quanto custa viver nessa região? E minhas amigas que mal têm dinheiro para comer, elas estão vivendo aonde? Então, o meu futuro, o futuro da Irmandade que eu espero, é que nós tenhamos espaço. E quando eu falo de espaço, eu falo de empregabilidade. E que todo gay, principalmente os gays, tem obrigação, porque eu estou falando dos gays que são empresários,
que tem poder aquisitivo de empregar, que lembra de colocar nas suas empresas travestis para trabalhar. Eu sou a presidenta do Grupo Pela Vida, não esqueça de pontuar isso, porque isso é muito importante na nossa evolução. Uma travesti presidenta de uma ONG que tem quase 40 anos na luta, no combate à soropositividade, HIV e todas as outras ISTs. Essa travesti que eu represento está colocando ali dentro a figura feminina, a figura da travesti que não acontecia antes. Isso é muito importante, porque esses empresários, porque dentro do Pela Vida tem frequência de empresários masculino. O clube do Bolinha está sendo apagado do Grupo Pela Vida. Agora é o clube da Luluzinha e do Bolinha, o que não pode ser de um gênero só. Nós precisamos de ter entendimento de gênero, porque os gêneros unidos, eles fazem muito mais. E agora, querido, tem o terceiro gênero, nós vamos ser reconhecidos. Primeiro a gente precisa ser reconhecida, porque aí as trans vão ter autoestima. Eu preciso de autoestima, eu preciso de motivo para ter autoestima. Eu não posso viver como a gente viveu até agora, sabe? Indo para a rua, servindo às necessidades do sistema masculino e nada serve a mim. Porque nós moramos nos piores lugares. Às vezes eu tenho até dinheiro para morar num lugar melhor, mas esse sistema onde eu poderia ir morar não me aceita. Nós temos ainda problemas com porteiros de prédios, com funcionários de empresas, de mercado e tudo. Por que uma travesti, quando entra dentro do supermercado, ela é seguida pelos seguranças? Igual ainda seguem os negros. Nós precisamos falar disso. Toda travesti é ladrona? Não, como nem todo homem é ladrão, nem toda mulher é ladrona. Tem pessoas que precisam de roubar porque o sistema também não ofereceu nada para eles. Eu não estou perdoando nem dando desculpa para o crime, mas aí quem é que gera o crime? A gente precisa de conversar com quem é o gerador dos crimes e dos pecados. E aí a gente volta a falar de crime e pecado. O Pela Vida é uma luta pela vida, vida digna, né? E aí quando você começa a lutar pela vida, você não pode deixar de falar das ISTs, que são as doenças, as infecções que mais nos apavoram. Porque, por exemplo, a maioria das travestis, elas vivem de prostituição, de relação sexual, com clientes que dão um pouco a mais para que não se use preservativo. Então nós precisamos falar muito disso, alardear esse discurso, porque esses clientes precisam se conscientizar. Uma menina que, por exemplo, está trabalhando e se ela não ajuntar o dinheiro todo para dar para a cafetina, ela não pode voltar para casa. É claro que se um cliente que vai pagar 50 oferece para ela 100 para fazer sem preservativo, ela tem 15, 14, 16 anos, ela vai fazer, porque ela não entende outra conversa, outro diálogo para sobreviver. Ela vai fazer e vai se infectar. E o outro cliente que vem vai se infectar com ela. Isso é uma corrente. Onde foi que essa corrente começou? Minha culpa, gente, precisa fazer minha culpa. Quem trouxe a doença foi o cliente. As meninas não nasceram doentes. Quem traz a doença é o mercado, é o money. Quem tem o money é o cliente. É ele que traz o crack, é ele que traz a cocaína, a heroína, a picada, todas essas coisas que arruinam e destroem a travesti. As pessoas fazem assim, ó, a vida normal de uma travesti é 35 anos. Eu teria vergonha, se eu fosse assim a mandante da sociedade, eu teria vergonha de fazer um discurso desse. O ser humano tem tempo de vida. Por quê? Tem uma coisa muito errada aí. Por que as outras pessoas podem viver até 100 anos e a travesti só pode viver 35? Sabe por quê? Porque eles querem travesti de 13 aninhos, 14 aninhos, 15 aninhos. Uma travesti de 35 anos já está velha. Sabe como foi que eu descobri isso? Numa roda de conversa, a menina de 23 anos, ela falando assim, minha filha, quando eu era nova não era assim. Eu fiquei paralisada, porque se essa menina com 23 anos está falando de si como uma velha, o que eu vou falar de mim com 73 anos?
né? O que tem muito erro no nosso sistema? Mas qual é o maior erro? Ele começa onde? Na ausência de autoquestionamento de cada cidadão. Cada cidadão deve se sentir responsável por um outro cidadão. Eu que sou uma travesti, que sou uma Maria Ninguém, me sinto responsável por tanta gente. E faço de tudo para fazer elas mudarem a maneira de ver e pensar, mudar a autoestima. Enxergar o caminho das escolas. Hoje a gente tem as escolas, tem essa possibilidade. Só a escola, só a leitura nos dá direcionamento melhor para um mundo melhor. O mundo melhor não é feito por um grupo. O mundo melhor é feito pela humanidade no todo. Nós somos humanidade. Eu morava ali no 75, no 5º andar. E os bofes ficavam tudo sentados nos banquinhos, a senhora deve lembrar disso, nos banquinhos ali no Largo do Aroche. Aí, quando era sábado e domingo, que eu não trabalhava, a gente ficava na janela, eu fazendo a Rapunzel, jogando cabelo, né? Porque você sabe, naquela época, bicha que tinha cabelo estava no céu, porque a gente não tinha cabelo, que a polícia raspava a cabeça das meninas, né? E aí eu jogava meu cabelo, os meninos ficavam olhando, aí eu escolhia, mais ou menos, era muito engraçado isso, jogava o número do apartamento. Às vezes o porteiro deixava entrar, fazia amizade, dependendo do porteiro que estava, deixava entrar. E às vezes é muito engraçado, porque olhando de longe, o bofe era bonitinho. Ai, quando chegava lá em cima, o bofe era o óleo. Ai, para a gente descartar e fazer o bofe voltar. Aí a gente dava café, pão, essas coisas, desconversava e despachava. Dava um tempinho, voltava para a janela de novo. Olha só como a gente passava o final de semana da gente. Porque era assim, nós, LGBT, criamos um sistema de elite muito filho da puta e cruel. E onde as travestis não são permitidas o trânsito. Ali tinha o cine, sabe aquele cinema que tem aqui? Que era muito famoso, muito elite e tudo. A gente não se sentia acolhida ali, então a gente não ia no cinema ali. A gente ia para o cinema na São João. Na São João não, na Ipiranga, que ali já estava mais sociável, o cinema era grande, cabia mais, as pessoas fingiam que não estavam vendo a gente, porque a gente não se sentia acolhida nesse cinema aqui, que era um cinema de elite, filme classe A, essas coisas que o sistema cria. E as LGBT endossam. Você foi para o Cine Marabá, né? A gente ia para o Cine Marabá, que o bicho pegava, né? Uma cor, um cheiro, um gosto e um som que você acha que representa a região do Largo do Aroche? Sentido. Ai, pastel, caldo de cana e churrasco ali embaixo do viaduto, que a feira era ali. A gente saía do Val Improviso, que era ali atrás do posto de gasolina, e já saía, já caía na feira. Na feira, o povo da feira já era acostumado com as bichas, com as gays. A gente começava o dia, à noite ia e continuava. Domingo pegava fogo. Era muito bom essa região toda. Não sei, quando a gente é nova, tudo é muito bom, né? Eu agora fico no mau humor quando alguém me convida para ir para algum lugar. Hoje, por exemplo, ontem, não sei quem foi que ligou para mim para lembrar que eu tinha o compromisso de vir aqui. Aí, no começo me deu um mau humor tão grande. Vai sair de casa logo hoje, meu sábado. Olha só, meu sábado é para ficar deitado de papo pro ar. Como muda, né? Eu ficava desesperada por um sábado para não trabalhar, que eu trabalhava só até 1h da tarde. Uma mensagem para as posterioridades. Não pare de sonhar. Acredite. Eu sou a realização dos meus sonhos.